Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica. Mas como nós fazemos sempre, vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, a Mãe da Igreja, a nossa Mãe, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam com saúde, todos estejam bem. Hoje, gente, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico, tá? Então você pode pegar aí sua Bíblia, se você quiser acompanhar o nosso estudo, tá? Estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém, que eu sempre uso, mas você pode pegar aí qualquer tradução católica que você tenha, da Ave Maria, da CNBB, tá? Não tem importância, ok? Hoje, gente, com a graça de Deus, tá? Nós vamos encerrar o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. Graças a Deus, nós estamos aí caminhando, ok? Nós já estudamos todo o livro do Gênesis, graças a Deus, todos os 50 capítulos do livro do Gênesis. E agora, hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o segundo livro da Bíblia, que é o Êxodo. Tá bom? A palavra êxodo, nós já explicamos, significa saída. Por quê? É a saída do povo do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã. Na última aula, nós paramos no capítulo 34. Nós estamos na parte que o povo está no deserto, a caminho da terra de Canaã, da terra prometida que Deus havia jurado a Abraão, Isaac e Jacó, lá desde o livro do Gênesis, ok? Moisés leva esse povo, tá, do Egito, caminha com esse povo ali para o deserto, e ali o povo fica 40 anos ali por causa de desobediência e de idolatria. Inclusive, nós vimos a questão do bezerro de ouro, né? O povo ingrato, depois que Deus fez tudo por aquele povo, fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, e o povo faz aquele bezerro e fala que aquele bezerro era o Deus deles, porque Moisés tinha ido para o Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Só que Moisés demorou e o povo achou que Moisés não voltava mais. Mas o povo devia permanecer na fé. Preferiu fazer um bezerro, uma imagem, né, que Deus tanto proibia lá nos 10 mandamentos, no Êxodo capítulo 20. Não farás imagens de deuses falsos, de ídolos, né? Nós já explicamos isso aí, fizemos um vídeo só sobre isso, que não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, tá? Infelizmente, é uma interpretação toda equivocada que fazem do texto, ok? Então, hoje, gente, nós vamos para a última parte do livro do Êxodo, ok? Que é a construção do santuário, ou seja, a palavra santuário, gente, significa lugar sagrado, tá? Nós temos aí as nossas igrejas, não é? Nós temos aí as nossas as basílicas. Por exemplo, lá em Aparecida tem o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Santuário quer dizer um lugar sagrado, tá?
interessante. Sempre que Nossa Senhora aparece, ela pede para se construir uma igreja, uma capela. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede isso. Tá? Em Lourdes, né, em Fátima, em Guadalupe, no México. E Aparecida também, a mesma coisa. Em Aparecida não foi uma aparição de Nossa Senhora, foi a imagem que foi encontrada pelos pescadores e ali a igreja sentiu a necessidade de fazer uma igreja, aquela primeira, que a gente chama de Basílica Velha, e depois a Basílica Velha não conseguia suportar o tamanho de gente que ia para ali, e a igreja fez uma basílica maior, que nós chamamos de Basílica Nova. Tá? Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que inclusive é padroeira do Brasil. Não é? Se Deus quiser, no dia 12 de outubro, nós vamos poder explicar melhor sobre isso. Então, gente, desde o Antigo Testamento, Deus pede também para se fazer um santuário, ou seja, um lugar sagrado, onde Deus possa falar com o povo. Então, a importância, gente, do templo. Tem gente que não dá valor ao templo, à igreja. Ah, eu rezo em casa. Eu já expliquei sobre isso. Deus está em todos os lugares, até no seu coração. Você pode rezar a Deus em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Deus te atende. Mas a igreja, gente, é um lugar sagrado. Por isso que a gente fala que é a casa de Deus. Tá? Porque é um santuário, é um lugar sagrado, onde Deus está ali presente. Inclusive, fisicamente, porque o sacrário fica ali, o corpo e o sangue de Cristo, a hóstia consagrada fica ali no Santíssimo. Então, ali, Deus está presente fisicamente, ok? Então, por isso a importância, gente, da gente ir à igreja, tá? Eu já falei aqui da importância da missa, mas não é só ir à missa, tá? É você ir também, de vez em quando, à igreja para conversar com Deus. Ali é a casa de Deus. Eu não sei por que tem gente que tem tanto medo da igreja, do templo. Parece que tem gente que tem gente que parece que tem formiga na igreja. Chega na igreja e fica doida para sair, doida para ir embora. Eu já sou ao contrário. Se bobear, eu não saio dali. Eu sinto uma paz tão grande quando eu estou ali, mas tem gente que parece que... Eu não sei o que acontece quando chega na igreja. A pessoa fica doida para ir embora. Não, fique, vá ali. Só você e Deus. Faça a sua meditação, a sua conversa com Deus. Todos os santos fizeram isso, gente. Todos os santos fizeram isso. Ia para a igreja e ficava ali horas e horas ali conversando com Jesus, no Santíssimo, entendeu? Então, gente, faça isso, você faça a experiência, depois você vai me dizer se a sua vida não vai mudar totalmente. Tire um tempo para ir na casa de Deus. Você não vai na casa de fulano, de Bertano, não é? Então, por que na casa de Deus você não vai? Porque esse medo de ir na casa de Deus, Deus não vai... Inclusive, quando você passar diante da casa de Deus, faça o sinal da cruz. A igreja ensina isso. Por que nós fazemos? Isso não é superstição. Tem gente que acha que isso é superstição. Não é superstição. A igreja ensina isso. O sinal da cruz, gente, te livra de muitos males. E quando você passa na casa de Deus, por quê? Em frente à casa de Deus, Deus está ali. Deus está em toda parte, mas ali principalmente, porque ali é a casa dele. Inclusive ali ele está fisicamente, como eu já expliquei. No sacrário. Jesus, a hóstia está ali no sacrário, consagrado. Então, ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, você cruzando o seu corpo ao passar em frente à casa de Deus, você pode ser protegido, de, às vezes, até de um mal, de uma bala perdida, de um acidente. Nenhum de nós está livre dessas coisas, de um assalto, de alguma coisa ruim que acontece na rua. Quantas coisas ruins na rua acontecem? Eu, por exemplo, um dia desse eu vi uma pessoa sendo atropelada. Será que se a gente fizesse, né, o sinal da cruz, a gente não era livrado? Claro que você tem que fazer a sua parte. Não vai atravessar a rua também de qualquer jeito. Aí Deus não vai fazer a sua parte. Mas você fazendo a sua parte e você se protegendo, né, Deus vai te abençoar, gente. Essas coisas, gente, isso não são superstição, não. Isso faz parte da nossa fé. Ok? Então, faça a experiência, depois você vai me dizer. Então, gente, Deus aí vai mandar Moisés fazer um santuário que era chamado de tenda. Por isso que os judeus faziam a festa das tendas. Para quê? Para recordar o período que Moisés fazia tendas, onde o povo, né, ficava para quê? Para receber as ordens de Deus. Para nós hoje é a igreja, é o templo. Depois, primeiro foi a tenda, depois foi o
o Templo de Salomão, depois Deus vai mandar construir o Templo de Salomão, que hoje ficou lá só o Muro das Lamentações, e no Novo Testamento é a igreja, o templo mesmo, tá? Claro que a igreja somos nós somos membros do corpo de Cristo, mas também, por que na Idade Média se fazia aqueles templos enormes para Deus, né? Por quê? Porque a Idade Média, gente, o povo, eles queriam agradar a Deus. Então, vamos fazer para Deus o melhor. Então, por isso que as igrejas da Idade Média são aquelas igrejas enormes, grandes, porque para Deus a gente tem que fazer o melhor. É muito ruim quando você vai na igreja cair aos pedaços, não é? Então, não é bom você estar numa igreja bonita, não é? Que tenha bancos bonitos, um piso decente, não é? Então, por quê? Porque para Deus, gente, a gente tem que dar o melhor. Por que para Deus tem que ser o pior? Não, para Deus é o melhor. Inclusive, aqui nós vamos ver que na época aqui era de ouro, prata, bronze. E as nossas igrejas não são de ouro. Muita gente questiona, né? Por que o Vaticano tem algumas coisas de ouro, mas aqui, o Antigo Testamento também, o Templo de Salomão era luxuosíssimo. Porque, gente, para Deus a gente tem que dar o melhor. Você não procura dar coisas melhores para o seu filho? Não procura? Você procura dar o melhor para o seu filho, uma casa boa, não é? Então, para Deus, gente, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, também a casa dele tem que ser bonita, sim. Claro que você não precisa exagerar também. Tá? Mas, para Deus, nós temos que dar o melhor. Ok? Então, aí no capítulo 35, só que veja, eu vou dar, gente, algumas pinceladas, porque algumas coisas aqui, inclusive, eu já falei em outros vídeos, tem algumas coisas que repetem, tem algumas coisas que é para a época dos judeus, então não precisa da gente ler. Então, eu nem vou ler, algumas coisas eu nem vou ler. Tá? Eu vou só dar uma pincelada, fazer um resumo, tá? Porque muitas coisas que nós até já falamos, para não ficar repetitivo, ok? E eu vou deixar para ler só aquilo que for mais importante que a gente deve fixar, tá bom? Então, vamos lá. No capítulo 35 aí, ele começa falando a questão do sábado, que eu já falei aqui inúmeras vezes, olha aí. No capítulo 35, ele fala aí da questão do sábado, a lei do repouso sabático. Claro que isso daí é para os judeus, isso aí não é para nós. Tá? Infelizmente, os judeus interpretavam isso aqui muito ao pé da letra, né? Não podia fazer nada no sábado. Tá? Mas isso aqui era para os judeus. Como nós não somos judeus, nós somos cristãos, para nós o repouso não é mais o sábado, é o domingo. Agora, veja, nós também não podemos ser fanáticos também, achar que não pode fazer nada no domingo. Não é assim. Já expliquei sobre isso aqui em vários vídeos. Tá? Então, eu penso que não precisa de eu falar novamente. Quem precisa trabalhar, pode trabalhar, mas que arranje um tempo para ir à missa e descansar, tá? Passar com a família, aquela coisa toda, eu já falei sobre isso, tá bom? Aí depois ele vai falar a questão da coleta, a partir do versículo 4 até mais ou menos aí o versículo 29, eles vão falar da coleta. Deus pede que eles tragam para o templo que eles vão reconstruir. O templo, gente, não vive de vento. Não é verdade? Ninguém faz uma igreja e ninguém mantém uma igreja e vive de vento. Então, aí é interessante você ler depois, em casa você lê, tá? Capítulo 35, versículos de 4 até o versículo 29. Então, você vê aí que Deus manda, né, o povo trazer ofertas para construir o templo. É o povo que tem que construir, lógico, não é? E construíram o melhor para Deus. É só você ler. Então, gente, isso daí é uma coisa que nós também temos que entender. A igreja precisa de bens materiais. Então, você deve sim ofertar para Deus aquilo que você pode. Não é? Aqui está falando de oferta, mas mais para frente, em outros livros aqui do Antigo Testamento, vai falar também do dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Tá? Oferta é aquilo que você oferta a Deus. O dízimo não. O dízimo você tira do seu pagamento. Tá? Você tem um pagamento mensal. Não tem? Aí você tira aquele valor e dá para Deus, para a igreja. Já a oferta, não. A oferta você não tem, vamos dizer assim, não tem valor e você dá de acordo com o seu coração. Tá?
O dízimo você dá de acordo com o seu pagamento, mas também a quantia é você quem decide, ok? Mas aqui nós estamos falando de oferta. Então Deus pede sim que o povo faça uma oferta. Ó, versículo 4, ó. Aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata, bronze, várias coisas aqui. Para quê? Para construir o santuário que Deus quer construir. E eles construíram um santuário belíssimo para Deus. Então, gente, as nossas igrejas também têm que ser assim. Tá? Claro que a gente não precisa fazer hoje uma igreja de ouro, não precisamos fazer. Mas também não vamos fazer uma igreja caindo aos pedaços. Tem que reformar alguma coisa? Vamos reformar. E como é que se reforma? Com dinheiro. Então, por isso que nós, se a gente usa, usufrui, a gente tem que ajudar. Então, não é pecado. Lembra daquela viúva que deu aquela oferta? Então, Deus não é contra você dar sua oferta e o seu dízimo para a igreja. Claro que você também não deve também abusar também, não é? Deixar também de comprar suas coisas para sua casa, não é? Para dar tudo o seu dinheiro para a igreja. Deus também não quer isso. Tá, gente? Deus não quer que você explore a fé do outro, ok? Mas aquilo que é justo, você deve colaborar sim com a igreja, ok? Então depois você pode ler aí tudo que Deus pede aí para as ofertas para construir o santuário. Eu não vou ler tudo, gente, porque é muita coisa e eu penso que eu já falei alguma coisa nas outras aulas sobre essa questão, ok? Depois, Deus vai contratar pessoas, olha aí. Então, primeiro precisa de dinheiro e depois precisa de pessoas para trabalhar. Então, aí no capítulo 36, Deus aí fala para Moisés para escolher pessoas para trabalhar, para construir o santuário. Então, veja. Então, para construir, precisa de coisa financeira, precisa do dinheiro, da oferta, do dízimo dos fiéis e de pessoas para trabalhar. Né? Então, a mesma coisa, tá? O que acontece hoje, tá bom? Então, depois você pode ler aí. No capítulo 36, fala aí da entrega da coleta. Olha aí. Então, eles entregavam a Deus a coleta que eles traziam, ok? Olha que bonito. Moisés chamou, pois, as pessoas, né, para trabalhar, e todos os homens hábeis aos quais o Senhor havia dado sabedoria, a todos cujo coração os impelia a entregar-se à realização de algum trabalho, para poder construir o santuário, tá vendo? Eles receberam na presença de Moisés todas as oferendas que os israelitas haviam trazido para a realização das obras do culto do santuário. Contudo, os israelitas continuavam trazendo espontaneamente suas ofertas todas as manhãs. Olha que bonito. Todos os peritos que realizavam os trabalhos do santuário, interrompendo cada um a tarefa que estavam fazendo, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais que o necessário para realizar a obra que o Senhor havia ordenado. Então ordenou Moisés que proclamasse no acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois já havia material suficiente para realizar todas as obras e ainda sobrava. Então, gente, foi aquilo que eu falei. Você deve ajudar, você deve, viu aqui, espontaneamente, você deve fazer sua oferta, doar o seu dízimo, mas não com exagero. Você não deve tirar da sua casa também. Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje, infelizmente, isso acontece muito. A exploração do dízimo, a exploração da oferta. Não é? Você tem que dar até o seu dinheiro todo para Deus te abençoar. Cuidado com isso. Tá? Cuidado, porque Jesus foi bem claro. De graça dai, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, a bênção de Deus ela é gratuita, ela não depende do que você dá em dinheiro. Tá? Agora, veja, isso não quer dizer que você não deva ajudar, deve, porque você usufrui. Você ali na igreja, você usufrui da igreja. Então, né, a igreja precisa pagar a água, precisa. Né? Então,
Tudo ali custa dinheiro, né, gente? As coisas para celebrar o culto, que aqui você viu. Aqui era para quê? Para celebrar o culto, que para nós hoje é a missa. Então, gente, tudo aquilo ali, para celebrar a missa, é preciso de coisa financeira, não é verdade? Então, foi o que eu falei, gente. Então, essas coisas são importantes desde que seja feita com moderação. Tá? Então, o dinheiro Deus não é contra a oferta e nem o dízimo. Deus é contra a exploração da oferta e do dízimo. Tanto que São Paulo chega a dizer: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, você deve dar também com alegria. Tá? Não importa o valor. O valor é o de menos, gente. Não se preocupe com o valor. Lembra daquela viúva que deu uma moedinha? E Jesus falou que ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu o que ela tinha, de coração. Tá? Então, não importa o valor. Importa se você está dando realmente de coração para Deus. Então, não é pecado você dar seu dízimo, sua oferta. Ah, mas eu vou dar e eu não sei o que o padre vai fazer com aquilo ali. Não se preocupe também com isso. Tá? Se ele usar mal o seu dinheiro, ele vai acertar as contas dele com Deus. Mas até nisso a nossa igreja é maravilhosa. Pelo menos ali na Matriz, eu sempre fui apaixonado ali, porque ali eles prestam contas de tudo que o nosso dinheiro, para onde o nosso dinheiro vai. Tudo que eles gastam, tem as obras também, eles falam, né, que vai também para ajudar também nas pastorais, ajudar um pobre, uma família carente, né? Até isso ali na Matriz eles fazem, graças a Deus, prestar conta. Eu acho isso bonito. Mas mesmo que na sua igreja não tenha isso, não se preocupe em dar o seu dinheiro. O que o padre vai fazer com o dinheiro? Se ele usar mal o seu dinheiro, ele vai prestar contas a Deus. Você pode ter certeza disso. O importante é você dar de coração. Ok? Isso é o mais importante. Aí depois ele vai continuar falando aí sobre o santuário, tá bom? As pessoas que vão realizar aí, não é? Os artistas que vão fazer, isso aí nós podemos passar, tá? Como é que foi feito o santuário, né? Então, essa parte aí nós podemos adiantar, tá bom? A cortina do santuário, então isso daí tudo nós podemos passar, ok? No capítulo 37, fala sobre a Arca da Aliança, que vai ser colocada no santuário. Muita gente pergunta aonde foi parar essa arca. Tá? A Arca da Aliança, gente, era aquele objeto de madeira, de ouro, feito de ouro, e que ali dentro ficava o quê? As tábuas da lei, os mandamentos, o cajado de Moisés, que ele abriu o Mar Vermelho, e também o maná, que Deus, aquele alimento que Deus distribuía para o povo. Então, hoje, nós não sabemos para onde foi parar a Arca da Aliança. Se acredita, não sabemos se é verdade, que quando os babilônios invadiram Jerusalém no ano 500 e destruíram o templo, ou eles destruíram a Arca da Aliança, ou eles levaram para a Babilônia e lá deram fim nela. Mas não, isso não é comprovado, é uma suposição. Então, a gente não sabe onde foi parar essa Arca da Aliança que Deus mandou Moisés fazer, ok? A igreja, ela tem uma visão espiritual disso. Por que a igreja acredita que essa arca sumiu? Porque isso aí era lá do Antigo Testamento, gente. Do Novo Testamento, essa arca simbolizava o quê? O Santíssimo. Por isso que ela era de ouro. O Santíssimo também é de ouro. Tá? Ali ficava o maná, na Arca da Aliança. O Santíssimo hoje fica a hoste ali dentro do Santíssimo, não é? Então, tinha os querubins que ficavam em cima da arca. Hoje os querubins também ficam ali diante do Santíssimo, né? Uma imagem de um querubim, de um anjo de um lado e de um anjo de outro. Mesma coisa que aconteceu na Arca da Aliança. Então, a igreja viu que essa arca era só um símbolo do Santíssimo. Então, talvez por isso Deus tenha até deixado que sumisse. Porque aquilo ali era para os judeus. Vamos dizer assim, os judeus tinham muita veneração pela arca. Mas mesmo que achar hoje a arca,
não vou dizer que não seja uma descoberta histórica, seria uma coisa boa da gente saber onde está. Mas para nós, espiritualmente, não tem tanto valor. Por quê? Porque a nossa arca da aliança hoje é o Santíssimo. Tá? Então, para nós hoje, a nossa arca da aliança é o Santíssimo. Então, aí no capítulo 37, aí, Deus manda, então, ele fazer a arca, ok? E a arca era de ouro, é só você ver aí, tá bom? E eu já falei sobre isso no versículo 7 do capítulo 37, olha o que fala aí. Fará também 2 querubins de ouro batido nas extremidades, ok? Um querubim numa extremidade e outro na outra, tá? Os querubins tinham suas asas estendidas para cima e cobriam com suas asas o propiciatório. Estavam com as faces voltadas um para o outro, olhando para o propiciatório. Então, gente, já falei a questão das imagens. Olha aí, Deus novamente falando para fazer 2 querubins, que são 2 anjos, e botar na Arca da Aliança, que era o lugar mais sagrado para os judeus. Tá? Então, gente, Deus não é contra a imagem. Já falei isso aí várias vezes e torno a repetir. Deus aqui mandou fazer e botar na Arca da Aliança. Então, Deus não é contra imagens. Deus é contra imagens de ídolos, deuses falsos. Ok? Por isso que nós temos imagens, inclusive, de querubins guardando o Santíssimo, que eu já expliquei. E as imagens eram de ouro, as nossas são de gesso. Nós não temos, as nossas imagens não são de ouro. Aqui Deus mandou fazer a imagem de querubim de ouro. Então não é qualquer imagem. Ok? Aí depois, Deus vai mandar fazer a mesa dos pães da oblação. Ok? Essa mesa aí, para nós hoje, significa o quê? Significa o altar, onde vai ser celebrada a mesa da Eucaristia, ou seja, né, o corpo e o sangue de Cristo. Então, essa mesa aí que eles vão fazer, para nós hoje simboliza o altar das nossas igrejas. Por isso que toda a igreja católica tem um altar. Inclusive, quando a gente passa na frente do altar, a gente deve fazer a vênia, a reverência. Por quê? Porque ali representa o próprio Cristo que vai ser imolado no altar, sobre as espécies do pão e do vinho. Ok? Então, falam aí bem claro aí sobre a questão da mesa, né? O candelabro, já falei sobre isso numa outra aula. O candelabro era como se fosse hoje as velas, por isso que nós usamos velas no altar. Né? É obrigatório ter lá 3 velas acesas de um lado e do outro, e o crucifixo no meio para celebrar a missa. Tá? E também, na época da Páscoa, nós temos aquela vela maior, que é o Círio Pascal, que representa a ressurreição de Cristo. Então, aí diz bem claro aí sobre a questão do candelabro, que para nós hoje simboliza o Santíssimo. Ó, as velas. Flor, diz aí no versículo 20, olha aí, também tinha flor também. Então, quer dizer, por isso que nós colocamos flores também no altar, tá? Menos na época do Advento e da Quaresma, porque nessa época é época de penitência, ok? Olha aí o versículo 23 do capítulo 37. Fez também as suas lâmpadas em número de 7. As suas eram de ouro puro. Olha aí, até as velas eram de ouro. Até o candelabro era de ouro. As nossas velas nem de ouro são. Tá? Com um talento de ouro puro, fez o candelabro e todos os seus acessórios. Aí, tá vendo? Tudo, gente, era de ouro. Porque para Deus eles queriam dar o melhor. Tá? E as nossas imagens não são de ouro, são de gesso. Tá? O altar dos perfumes, o óleo da unção e o perfume. Isso aí, gente, simboliza o quê? O altar que eu já falei, o óleo, né, para celebrar os sacramentos. Então, para celebrar o sacramento do batismo tem o óleo, para celebrar o crisma tem o óleo, para celebrar a unção dos enfermos tem o óleo. E esse perfume aí é o incenso, que a gente usa na celebração, né? É o turíblio que a gente usa nas celebrações, e aquela fumaça que sobe são as nossas orações, que sobem até Deus, que inclusive está lá no livro do Apocalipse, ok?
Então aí é só você ler aí, que Deus manda fazer, ok? Faz um altar de madeira, então aí ensina direitinho como que Deus queria que fizesse, e tudo de ouro, aí, versículo 26, de ouro puro os cobriu, a sua mesa, os seus lados e todo o redor, aí, tá vendo? Tudo era de ouro, gente, é impressionante. Tudo que Deus mandava fazer, versículo 29, preparou o óleo santo da unção e o perfume aromatizado, como um perfumista. Olha aí. Então, gente, tudo aquilo que a igreja faz, ela não tirou da cabecinha dela, não. É do Antigo Testamento. Claro, gente, que hoje com uma conotação cristã. Aqui é uma conotação judaica, né? Lembrando que estamos no Antigo Testamento. Então, hoje a igreja faz uma conotação totalmente cristã, mas ela não tira da cabeça dela. Tá? Então, tudo aquilo que nós fazemos na liturgia hoje, na missa, vem lá do Antigo Testamento. Claro, com uma outra conotação. Ok? O altar dos holocaustos. O que quer dizer isso, gente? Holocaustos era sacrifícios que o povo fazia para expiar os pecados do povo. Entendeu? Então, o povo oferecia um animal de manhã e à noite e oferecia a Deus para a purificação dos pecados, que no Novo Testamento não precisa mais, porque Jesus já realizou. Tá? Então, fala aí que Deus mandou fazer um altar para os holocaustos, ok? Então, aí ensina como é que era feito, aquela coisa toda, ok? Fez uma bacia de bronze, sua base de bronze, com os espelhos. Então, gente, tudo isso daí que está aí no capítulo 38. Construção do santuário. Aí começa a construir o santuário, tá bom? Aí ele começa a narrar como é que foi feito o santuário. Eu acho que a gente não pode pular, ok? Eu fico impressionado que era tudo de ouro, prata e bronze. Tá? Era tudo mais para Deus o melhor possível. E as pessoas falam que por que a igreja é rica, que não sei o quê, que o Vaticano é rico. Olha aí, de onde que a igreja tirou. Então, aqui foi Deus que mandou fazer. Entendeu? E as pessoas já ficam criticando ainda, porque o Vaticano tem isso, tem aquilo. Não é? Pois é. É impressionante, cara. Era tudo de ouro, prata e outras coisas, entendeu? Violeta, púrpura, escarlate, carmesim, linho fino. Então, era só coisa top. Não era essas coisinhas, não era igual nossas igrejas. Nossas igrejas até que são muito simples. Se a gente vê o que a gente está lendo aqui, no livro do Êxodo, as nossas igrejas são simples demais. A gente pegar os santuários da época que Deus mandou fazer. O Templo de Salomão era luxuosíssimo. Muito luxuoso. E a gente fala das nossas igrejas, não é? Olha só. Metais, entendeu? Impressionante, cara. Era tudo da melhor qualidade. Impressionante. Olha aí o versículo 21 do capítulo 38. Tá? Eis as contas da habitação, ou seja, o santuário, né? A habitação do testemunho estabelecidas por ordem de Moisés, o trabalho dos levitas por intermédio do filho de Araão, que era sacerdote. Os levitas, gente, era um dos filhos de Jacó, da tribo de Levi, que era a tribo que era dos sacerdotes. Por isso que Araão e o filho dele eram dessa tribo, ok? Porque eles eram sacerdotes, claro, sacerdotes judaicos, né? Que os nossos sacerdotes descendem desses sacerdotes, ok? Aí ele continua aqui explicando sobre a questão, como é que era feito a questão do santuário, todos os trabalhos do santuário. Olha só, versículo 24. Ouro que provinha das ofertas. Olha, então o povo oferecia ouro para Deus, tá vendo? Foi de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o valor do santuário. A prata do recenseamento da comunidade
era de 100 talentos e 1.770. Nossa, gente, isso aqui era um valor que você não sabe. Segundo o valor do santuário. Uma peça por pessoa, segundo o valor do santuário. Então, gente, era muito luxuoso, cara. E na Idade Média acontecia a mesma coisa. Aquelas pessoas que eram ricas, os senhores feudais, eles morriam e deixavam ouro, prata, tudo para a igreja. Tá? Por isso que na Idade Média o povo construía essas belas igrejas, como eu falei. É só você colocar aí as catedrais da Europa. Coloque aí na internet, você vai ver. Aquela de Notre Dame que pegou fogo um dia desse. Aquela catedral era belíssima, lindíssima. Entendeu? Então, gente, por quê? Porque o povo da Idade Média era igual esse povo do Antigo Testamento. Eles tinham a mentalidade que para Deus é o melhor. Eu tenho que dar o melhor. Entendeu? Não é igual hoje que o povo não está nem aí para Deus, não. Não. Naquela época, eles amavam a Deus acima de tudo. Entendeu? Inclusive dos bens materiais. Ok? Olha aí, o bronze das ofertas, impressionante, cara. Era só ouro, prata, bronze, era impressionante. Versículo 30. Com ele fez as bases da entrada da tenda, o altar de bronze, a grelha de bronze e todos os acessórios do altar. As bases ao redor da porta do santuário, aí tá vendo? Era tudo de ouro, prata e bronze, cara. É impressionante. Aí agora vai falar da vestimenta do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que oferecia a Deus, em nome do povo, o sacrifício. Tá? O verdadeiro sacerdote é quem? É nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que nós dizemos que os nossos padres também são sacerdotes? Por quê? Porque eles oferecem o sacrifício de Cristo, que é celebrado na Santa Missa. Por isso nós chamamos os padres de sacerdotes. Então, o padre ali, na pessoa de Cristo, ele oferece, não é, o sacrifício de Cristo no Calvário, que eu já expliquei. Tá bom? Olha só, hein? Com a púrpura violeta em escarlate, linho fino, fizeram as vestimentas rituais para oficializar o santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para o sacerdote Araão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha aí, então Deus também ordenou, não só o santuário devia ser, vamos dizer assim, de ouro, né? Mas também as vestimentas dos sacerdotes. Por isso que as vestimentas dos nossos padres também têm que ser impecáveis. Né? Eu reparo essas coisas, graças a Deus, eu sou bem detalhista, eu fico encantado. Às vezes eu comento com a minha mãe com a beleza das vestimentas dos nossos sacerdotes. Eu fico encantado, né? As cores, né? Branca, às vezes fica aquele branco, parece que saiu do tanque daquele momento. Né? Não se usa tanque mais hoje é máquina de lavar. Mas impressionante, aquele branco mesmo, né? Ou às vezes é o roxo, às vezes é o vermelho, o verde, mas a beleza das vestimentas do sacerdote, né? Eu não sei se é por isso que na época eu sempre fui apaixonado, quando eu via essas vestimentas, eu ficava encantado. Uma época da minha vida, eu achei que eu poderia ser padre, né? Que eu achava lindo as vestimentas do padre, né? Aquilo me encantava. E eu achei que eu poderia ser um padre, mas eu vi que não era, depois eu vi que não era minha vocação ser padre. Né? Mas eu sempre fui apaixonado na hora que eu via o padre de batina. Pena que hoje também isso se perdeu também. Né? Poucos padres também usam a batina, né, no dia a dia. A igreja não obriga, mas pelo menos o cresma, o sacerdote tem que usar. Para quê? Para a gente saber que é um padre. Porque às vezes você não sabe nem que aquela pessoa é padre. Inclusive um padre famoso que tem aí, que vive na mídia aí, às vezes eu acho que ele nem é padre, porque nem o cresma, que é aquele colarinho branco que o padre usa, aquilo é obrigatório usar. Por quê? Para a gente saber que aquela pessoa ali é um padre. Entendeu? Que não é uma pessoa qualquer, é um ministro de Deus, é um sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo, como diz a palavra de Deus. Respeito, impõe respeito. Né? Antigamente, a gente tinha respeito com o padre. Hoje em dia, as pessoas perderam respeito. Por quê? Os próprios padres não fazem se respeitar. Por quê? Porque nem nas vestimentas, usa a vestimenta de qualquer jeito. Não é verdade? Então, não, pelo menos, gente, já que não é obrigatório hoje usar batina, pelo menos o cresma, né? Para a gente poder saber que aquele homem ali é um sacerdote.
até mesmo para pedir as bênçãos de Deus para ele. Não é? Então aí, gente, ele começa a falar sobre as vestimentas do sacerdote, tá bom? Então, eu não vou ler, porque isso aí é o sacerdote judeu, ok? Mas tem algumas coisas que o sacerdote católico usa, tá? Por exemplo, a túnica vem dos judeus, né? O manto, ok? Então, depois você pode ler aí, tá bom? Versículo 22 do capítulo 39. O manto, tudo era tecido com púrpura violeta. Tá? O manto era de... Aí aqui ele começa a detalhar como é que era, né, o manto do sacerdote, entendeu? E aqui também fala que era de ouro, entendeu? Impressionante, cara. Até as vestimentas do sacerdote eram chiques, entendeu? Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas de linho fino, versículo 27. O turbante de linho fino, tá? Os barretes de linho fino, tá? Os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido de púrpura, violeta, escarlate e carmesim, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, gente, por isso que os nossos sacerdotes, eles não celebram a missa de qualquer jeito. Eles têm lá as vestimentas que eles não podem deixar. Tá? O padre não pode deixar de celebrar sem as vestimentas lá, que não tem nada a ver com as vestimentas aqui dos judeus. Né? São outras coisas, né? A estola, a casula, não é? E outras coisas. Tá? Mas vem do Antigo Testamento. Tá bom? Tá? Depois fizeram a consagração. Nela gravaram um selo consagrado ao Senhor. Colocaram por cima o cordão de púrpura violeta e pôs... Aí aqui fala da consagração que eles fizeram, versículo 32. Assim se concluiu todo o trabalho da habitação da tenda. E os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, já falei aqui e vou repetir. Quando você tiver a oportunidade, assiste uma ordenação sacerdotal. Você vai ficar encantado, tá? Com como que é uma ordenação de um sacerdote. Eu já vi pela televisão e é belíssimo. É a coisa mais linda do mundo. Tá bom? Levaram Moisés à tenda e todos os seus acessórios, suas colunas, tá? Aí começaram a construir. Depois que construíram, né? Moisés foi lá e viu que estava tudo certinho. Olha aí, colocaram os pães da oblação, o candelabro de ouro puro, as suas lâmpadas. Oh, cara, eu fico impressionado com isso. Tudo que nós celebramos na Santa Missa. Impressionante. Vou repetir. No capítulo 39, no versículo 36. Ó, colocaram na tenda da reunião, na tenda da reunião, os pães para a oblação, para oferecer a Deus, igual o padre oferece, né? A hóstia, o corpo e o sangue de Cristo. O candelabro de ouro puro, versículo 37, ou seja, as velas, com suas lâmpadas, uma fileira de lâmpadas, olha só, hein? Todos os seus acessórios, o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze. Aí aqui ele continua falando, é muita coisa, entendeu? Então, gente, olha só o versículo 41. As vestimentas litúrgicas para oficializar no santuário, as vestimentas sagradas para Araão, o sacerdote, e as vestimentas dos seus filhos para exercer o sacerdócio. Os israelitas fizeram todos os trabalhos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra, tinham feito como o Senhor havia ordenado, e Moisés os abençoou. Então, gente, eu fico impressionado com isso aqui. Vou repetir. As vestimentas sagradas para Araão, o sacerdote. Olha aí. Por isso que os nossos padres colocam as vestimentas para celebrar isso.
Olha de onde que vem. E as vestimentas dos seus filhos para exercer o sacerdócio. Os israelitas fizeram todos os trabalhos como o Senhor havia ordenado. Olha aí, tá vendo? Então, gente, para celebrar a missa não pode celebrar de qualquer jeito. Por isso que eu já expliquei, não pode ser qualquer pessoa lá no altar, não. Tá? O Senhor falou a Moisés, dizendo: no primeiro dia levantarás a habitação, a tenda da reunião, colocarás nela a arca, ou seja, a arca da aliança, que para nós hoje é o Santíssimo, e cobrirás com o véu. Trarás a mesa e arrumarás tudo. Trarás o candelabro e montarás as lâmpadas. Colocarás o altar de ouro diante da arca e colocarás o véu na entrada da habitação. Aí que Deus continua falando para ele, né? Tudo que eles tinham que fazer. Colocarás no altar, colocarás água. Isso que eu achei interessante também. Deus também manda ele colocar água para eles fazerem a purificação também. Igual nossos sacerdotes também, antes de fazer a consagração, eles usam água para se purificar, porque eles vão oferecer a Deus o corpo de Cristo. Entendeu? Impressionante, cara. Tomaram o óleo da unção e ungirás tudo que está dentro dela. Consagrarás todos os seus acessórios e ela será uma coisa santa. Tá vendo? Porque a celebração da missa é uma coisa sagrada e santa. Não pode ser de qualquer jeito. Ungirás o altar dos holocaustos com os seus acessórios, consagrarás o altar, e o altar será santo. Olha aí, gente, o nosso altar é santo. É ali o presbitério, aquele lugar ali é um lugar sagrado, por isso nós fazemos a vênia, porque aquilo ali é um lugar sagrado. Ungirás a bacia e o consagrarás. Depois farás Araão e os seus filhos se aproximarem da tenda, tu o lavarás com a água. Olha aí. Revestirás Araão com as vestimentas sagradas, tu o ungirás e o consagrarás para que exerça o meu sacerdócio. Olha aí, gente. Por isso que a igreja ensina, é o sacramento da ordem. Por isso que só o padre que é ordenado pode celebrar os sacramentos. Aqui Deus está bem claro. Ungirás Araão com suas vestimentas sagradas, tu o ungirás e o consagrarás para que exerça o meu sacerdócio. Tá vendo, gente? Por que não é qualquer pessoa que pode celebrar os sacramentos? Não é que a igreja é séria, de onde que ela tira? Não é da cabecinha dela, não, é da palavra de Deus. Então, gente, se não tem padre, não tem sacramento, não tem missa, não tem batismo. Batismo só é em caso de morte. Não tem unção dos enfermos, não tem confissão. Então, gente, nós temos que rezar muito pelos nossos padres. Muito. Tá? Porque sem padre não tem igreja, não tem sacramento. Acabou. Por isso que Jesus pede, rezai, né, para que Deus mande operários para a vossa messe. Tá? Sabia que nós temos muito pouco padre? Sim. Nós temos muito poucos padres na igreja. Nós precisamos rezar e pedir muito a Deus que nos dê muitos padres. E padres santos, padres bons, que sejam fiéis a Deus. Entendeu? Porque sem padre, gente, não existe igreja. Igreja de Cristo, não. Aqui, tá vendo? Desde a época do Antigo Testamento. Os seus filhos, tu farás se aproximar e os revestirás com as túnicas. Aí, tá vendo? Por isso que o sacerdote usa túnica. Tu ungirás como ungiste os pais deles, para que exerçam o meu sacerdócio. Aí, tá vendo? O mesmo que aconteceu com Araão, aconteceu com os filhos dele. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perpétuo em suas gerações. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui. Capítulo 40, versículo 15. Confirás um sacerdócio perpétuo. O que é isso? Para sempre. Então, gente, os nossos padres também, uma vez padre, padre para sempre. Por isso que a igreja ensina isso. Uma vez padre, padre para sempre. Ah, mas o padre deixou a igreja, agora não exerce mais. Ele continua padre. Mesmo que ele não exerça mais o ministério, o padre largou para casar. Se a igreja autorizar, o Vaticano autorizar, ele pode. A igreja não obriga o padre a exercer o ministério para sempre. Agora, se ele decidir
se casar, ele tem que ter autorização do Vaticano. Se ele tiver autorização do Papa, ele pode se casar. Só que ele não pode mais exercer o ministério sacerdotal. Entendeu? Mas ele continua padre. Eu até brinco, né? A mulher que casar com ele está casando com o padre. E é realmente, porque uma vez padre, padre para sempre. O sacramento da ordem não tem como apagar. Assim como o batismo e o crisma também não tem como apagar. Então, uma vez padre, padre para sempre. Mesmo que ele deixe o ministério para casar, ou não quer mais ser padre, ele continua padre, mesmo sem exercer. E interessante, em caso de perigo de morte, ele pode, inclusive, ministrar a confissão e a unção dos enfermos, em caso de morte, de perigo de morte. Se a pessoa estiver morrendo, não tem como chamar um padre que esteja exercendo, esse padre que deixou o ministério, ele pode confessar a pessoa, porque ele continua padre, ele só não está exercendo o ministério. Entendeu? Olha a seriedade do sacramento da ordem. E é tirado do Antigo Testamento. Deus diz bem claro aí, para Arão, né, para o sacerdote judeu e para o sacerdote católico. Uma vez padre, padre para sempre, até morrer. Entendeu? Está bem claro aí. Se você quiser ler, o capítulo 40, no versículo 15. E Moisés o fez. Aí Moisés obedeceu a Deus. Fez tudo o que o Senhor havia ordenado, tá? E levantou a habitação, ou seja, o santuário, né? Moisés levantou o santuário, aí ele fez tudo o que o Senhor mandou, né? Colocou a arca onde Deus mandou, tudo certinho. Tá bom, gente? Versículo 22. Colocou a mesa na tenda da reunião, ao lado da habitação ao norte, na extremidade, e dispôs, ao versículo 23, e dispôs em ordem o pão diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha aí, esse pão aí, para nós hoje, nós sabemos, é a hóstia que vai se transformar no corpo de Cristo, não é? Colocou no altar de ouro, na tenda da reunião, diante do véu, e em cima dele queimou o incenso aromático, como o Senhor havia ordenado a Moisés, igual nós fazemos na missa, né? Depois colocou o véu na entrada da habitação, colocou o altar dos holocaustos na entrada da habitação, na tenda, e nele ofereceu holocaustos e a oblação, ou seja, holocaustos quer dizer um animal, oblação é alguma coisa que eles ofereciam a Deus, frutos, algumas coisas, tá? Como o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou a bacia entre a tenda do altar, pôs nela a água para as oblações, ou seja, a sua purificação. Por isso que o sacerdote, ele purifica antes de fazer a consagração. Com o qual Moisés, Arão e os seus filhos lavaram as mãos e os pés. Olha aí, os sacerdotes judeus lavavam inclusive os pés. O sacerdote católico, ele não precisa lavar os pés, ele lava só as mãos, ok? Mas ele faz a questão do lava-pés na quinta-feira santa. Ele lava os pés dos discípulos, né? Como Jesus mandou. Quando entravam na tenda da reunião, se aproximavam do altar, lavaram-se como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou o átrio ao redor da habitação e do altar e colocou o véu na porta do átrio, assim Moisés terminou os trabalhos. Então, gente, é impressionante. A mesma coisa que nós fazemos na missa hoje. Se você ler isso aqui novamente com calma, você vai ver tudo que a gente faz na missa, no ritual da missa, é o que Deus mandou fazer aqui. Claro que com uma outra conotação, não é? Como eu já expliquei. Agora, gente, para encerrar, olha que bonito. A nuvem cobriu a tenda. A nuvem simboliza Deus se manifestando, tá? E a glória do Senhor encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia a habitação. Olha aí, tá vendo? Então, quando a gente está ali naquela celebração ali, Deus está presente. Então, por isso, gente, que a gente não, quando a gente estiver ali na hora da missa, tem que ser aquela coisa tem que ser silêncio, tem que ser uma concentração muito grande, não pode ficar conversando, porque Deus está presente ali. Deus está presente em toda parte, como eu já falei, mas ali principalmente na hora da consagração, que ali Jesus está presente fisicamente, como eu já expliquei. Então, olha aqui, vou repetir.
A nuvem cobriu a tenda, ou seja, a igreja, tá? E a glória do Senhor encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia a habitação. Olha, tá vendo? Em todas as etapas, quando a nuvem se levantava para cima da habitação, os israelitas punham-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam, até que ela se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, também a manifestação de Deus. De dia, Deus se manifestava pela nuvem, de noite pelo fogo. São manifestações de Deus, símbolos de Deus. Ok? E o fogo também simboliza o Espírito Santo, para nós cristãos. Ok? Aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas. A casa de Israel é quem? É a casa de Deus. A casa de Deus é quem? É a igreja. E aqui é um contexto o quê? É um contexto de celebração, como nós já vimos. Então, por isso que a seriedade da casa de Deus, como eu já falei, Deus está ali presente. Tá bom, gente? Então, encerramos aí mais um livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Na próxima aula, então, nós vamos começar então o terceiro livro, que é um livro também interessante, que é o livro do Êxodo, tá? Só que é um livro um pouco complicado da gente interpretar, porque tem muitas leis, tá? Tem muitas coisas ali no livro do Levítico que nós temos que saber interpretar e não trazer para a nossa vida de hoje. Temos que fazer uma diferenciação, aquilo que nós podemos viver hoje e aquilo que é só para a época dos judeus. Então, o livro do Levítico traz muito isso. Então, nós temos que fazer um certo discernimento, mas é um livro interessante, importante, tá? Porque é palavra de Deus, né, gente? Se é palavra de Deus, é importante a gente estudar. Então, devagar, nós vamos, na próxima aula, começar, então, a ver o que a igreja nos ensina sobre o livro do Levítico. Amém? Mais uma vez, agradeço a você por me acompanhar até agora. Peço a você, continue pedindo a tua inscrição, a tua visualização, e que você possa, com a graça de Deus, nos ajudar para que esse canal possa, vamos dizer assim, alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender até mesmo a palavra de Deus, gente. E você ser um católico fervoroso, convicto da sua fé, tá? Depois de tudo que você ouviu aqui, se você não mudar, se você não realmente tiver aquela vontade realmente de servir a Deus, é porque realmente Deus não tocou no seu coração, porque cada vez que eu leio a palavra de Deus, que eu vejo a beleza da palavra de Deus, eu fico com mais vontade de servir a Deus. Tá? Então, espero que você também sinta essa vontade como eu sinto. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.